bem? Bem-vindos a mais um episódio do TeckerCast, nessa São Paulo de muito frio. Hoje eu vou conversar com o Bento Ribeiro, mas antes vou me autodescrever para você que não está me vendo. Meu nome é Eduardo Saig, sou o host desse podcast. Eu estou, como sempre, vestido com uma bela camisa listrada não, flanelada, porque, como eu falei, está muito frio. Sou um homem branco, cis hétero, estou usando um óculos de grau preto, uma barba mais ou menos da altura do meu cabelo que está indo embora. Estou com uma calça jeans. Nós estamos num bom e velho estúdio de podcast, que é uma grande sala preta, com uma tela à minha direita com o logo da Techers, que é uma empresa de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e negócios. E vou passar a bola para o meu convidado, que está aqui na minha frente, para ele se autodescrever. Primeira vez que ele participa de um podcast, então tenham paciência. Bento, muito obrigado pela tua presença. Estava esperando já você aceitar o meu convite, porque da primeira vez, desde que a gente se conversou pela primeira vez, eu falei, eu preciso levar esse cara para o podcast, para ele contar as aventuras de um profissional de tecnologia no Brasil desde 84. Obrigado pela tua presença. Obrigado. De 84, só o primeiro computador. Você falava desde as aventuras de 84. Quem não está nos vendo vai falar, nossa, o cara trouxe um senhor de 92 anos de idade. Mas é que você começou muito cedo. Quando me descrevendo, eu não sou um senhor de 92, eu sou um belo rapaz, exato, jovem, muito bonito, de um cabelo castanho ainda maravilhoso, começando a ficar um pouco ralo, infelizmente, não porque está caindo, mas está ficando fino, faz parte da idade. Estou com uma blusa lilás, que eu gosto demais dela. Porque está muito frio. Está frio para burro lá fora, e eu ainda estou com a minha motobike, então, sem luva, estou ferrado para ir embora. Um estúdio maravilhoso, grande estúdio, mesa confortável, um copo de água fantástico e um laranja maravilhoso, eu realmente gostei. O logo, é a cor da Techers e é feito justamente para isso, é uma cor quente. E você não tem barba? Eu não tenho barba. Exato. Já tentei ter, pensei em ter, deixei já 3 semanas, minha mulher briga, meus filhos brigam, e minha barba não fica tão bonita. Então eu tenho uma certa inveja desde os meus tempos de juventude de quem tem uma boa e bela barba, mas eu não consigo. Não dá para ter tudo, Bento. Não dá para você começar a trabalhar com algo há 20 anos antes de se tornar uma das áreas mais importantes e ainda você querer ter barba e enfim, né? Para começar esse nosso programa, é uma pergunta muito simples, mas quando foi o teu primeiro contato com tecnologia? 84 eu já revelei. Mas qual o contexto? Bom, eu tive a oportunidade em 84 de ganhar um Macintosh do meu pai. Foi o primeiro Mac. Ele conseguiu trazer dos Estados Unidos. E ele, inclusive, conseguiu um professor no Brasil para nos ajudar o computador. Então eu percebi que eu não nasci para outra coisa, era em tecnologia, que eu já saí mexendo, desencanei de professor, não estava nem aí que o cara falava, comecei a mexer, desbravar aquilo. Realmente foi alguma coisa assim muito, muito mais profunda do que falar simplesmente de forma racional. E aí com 8 anos eu comecei a programar no Mac. Quais linguagens tinham disponíveis? Então, essa é uma história muito interessante, quase bizarra. Eu arrumei um programa da Norton que ele abria o código binário dos programas. 0 e 1. E eu olhava para aquilo, não sabia o que era aquilo, e comecei a fuçar. Assembler? Era tipo o que? Era tipo Assembler? Não, código binário mesmo. Tá. No nível mais profundo ainda. E eu comecei a fuçar naquele negócio, mexe daqui, mexe dali. Aí eu comecei a identificar alguns padrões. De tanto mexer e tanto testar. E aí eu comecei a procurar e achei qual era o menu que tinha o quit, para você fechar o programa, e o save para você salvar. Aí eu tirei aquilo do menu, com a intenção de que meu irmão mais velho, quando fosse usar o computador para trabalho de escola, etc., qualquer coisa, ele abriu o programa, ele não conseguia nem salvar, não conseguia fechar, então ele tinha que desligar o computador, dar um reset na chave do computador e ia perder tudo que ele fez. Uma pegadinha. Então foi a primeira vez que eu comecei a programar, foi para sacanear meu irmão. Teu irmão. Exato.
Quando que você começa a entender que você vai ter um negócio a empreender com tecnologia? Não tem um momento exato, foi uma construção. Uma construção, porque de um lado eu amava tecnologia, sempre gostei, sempre fui fascinado até desmontar coisas para entender, coisa que muita criança fazia, mas minha fascinação ia um pouco além daquilo de entendimento. Então foi uma construção, mais o contato cedo com o computador e com outros computadores, aí tinha a MSX, tinha a Amiga, tinha os PC, 386, etc. Eu comecei ali a mexer um pouco mais, me interessar cada vez mais por aquilo. E de ter negócio é uma coisa muito da minha personalidade. Eu sempre tive uma vontade de fazer minha vida do jeito que eu quiser. Do jeito, não por rebeldia, mas indo um pouco além, teve uma circunstância que depois eu volto nela, mas para dar sem contexto, mas para falar, que minha namorada na época, hoje minha esposa, a gente não estava bem financeiramente, mas era namorado. Ela falou, pô, você acha que vale a pena? Eu falei, vale cada segundo. Porque quando eu morrer, eu quero ter certeza que eu cheguei ao mais alto que minha competência e a sorte me permitiram. E não é mais alto financeiramente, é no sentido de plenitude. Então, nesse dia eu consegui externar meu propósito. Mas esse tipo de pensamento, de uma forma mais simples e mais pura, existia em mim desde antes de, assim, eu quero fazer o máximo que eu puder da minha vida. E eu não vou conseguir fazer isso se eu estiver sempre fazendo somente o que os outros falarem para fazer. Porque isso vai me tolir de experiências, vai me tolir de curiosidades, vai me tolir de testes. Então, é um processo mais profundo de por que eu tive negócio, por que eu virei um empreendedor. Quando foi o seu primeiro negócio? Foi com 18 anos de idade. No primeiro semestre da faculdade, eu entrei na faculdade e estava abrindo o meu primeiro negócio. Você fez faculdade de quê? Administração na PUC de São Paulo. Essa é uma pergunta que eu sempre faço quando eu entrevisto pessoas que tiveram um negócio muito cedo. Teu curso superior adiantou, influenciou na tua carreira e na tua jornada como empreendedor? Não, zero. Zero? Zero. Aliás, eu ia em poucas aulas, tá? Muito poucas eu gostava, eu achava que realmente aquilo estava me trazendo alguma experiência que ia valer a pena para o resto da minha vida. Na maior parte, eu não ia nas aulas, só que como eu estudava muito para aprender por causa da minha empresa, então não tinha dificuldade nas provas. Então ia muito bem nas provas, chegava lá, ia muito bem, e os professores no final acabavam me passando. Então eu aprendi sendo autodidata mesmo ali. Não teve influência nenhuma PUC, eu acabei fazendo por necessidade. Você precisa, igual antigamente, quem era importante usava uma gravata, né? Se você não usasse gravata, você não era uma pessoa importante, você não era bem visto pela sociedade. Então, um diploma, na nossa época, a minha e sua, era uma gravata. Se você não tivesse um diploma, você não era uma pessoa importante. Não importa. Uma validação social. É uma validação social. Então, não tinha uma obrigação de fazer. Senão, eu não teria feito. E a tua primeira empresa, que ano que é? Foi em 94. Uma empresa de quê? Portal imobiliário. Hoje tem Zap Imóveis, tem Planta Imóveis. Já etc. tinha internet nessa época aqui no Brasil? Já tinha internet. Já era cabo, um cabo, aquele começo de cabo, mas já tinha. Eu posso estar errando no ano, talvez 94 seja 95, 96, mas foi ali. Aliás, 96. Porque eu nasci em 78, foi 96. Mas já tinha internet de cabo. E não tinha esses portais imobiliários, então eu fiz com uma user experience muito boa e tal. Quando eu lancei, veio o Planta Imóvel, que era do estado de São Paulo, propaganda para dar com pau, me afundou, fechei as portas. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Peguei 2 caras trabalhando para mim e montei a segunda empresa. Da onde vieram as ideias para ter as empresas? A primeira foi um primo meu que quis me contratar para fazer um site imobiliário para ele. Tá. E eu pensei naquilo tal e fiz a Home Invest.
Fiz com ele, inclusive com esse meu primo. Sou muito grato a ele. Depois o segundo, que foi a Helper System, que era um software de ombudsman, precursor de CRM. Eu conheci a Vera Jangrande, que era quem mandava no ombudsman no Pão de Açúcar. Eu entendi que era aquele negócio. E aí tinham dois problemas naquela época. Os servidores ainda eram centralizados por causa de bandas de internet. E as áreas de atendimento ao cliente também eram os grandes centros, também por um problema de internet. Você não conseguia descentralizar esse tipo de coisa ainda. Além disso, você tinha um outro problema, que a rotatividade desses profissionais de atendimento até hoje é muito alta. Sim. E aí, cada vez que entra novo, treinamento do software, enfim. Então, eu tive uma ideia que eu falei, cara, eu vou fazer um software cuja interface simula um Windows. Então, vai ter folder, o cara abre em folder, o cara fecha, tem o menu ali embaixo, etc. Porque esses caras já tiveram algum contato com o computador em algum momento, a maioria deles. E é muito intuitivo. Então, isso vai praticamente eliminar a necessidade de treinamento e, consequentemente, facilitar muito para a empresa. E, do outro lado, eu vou trafegar as informações via TXT, que era muito leve. E aí isso também permite descentralização. Aí, rapidamente, em um ano, eu já tinha Alpargatas e o Pão de Açúcar como cliente, já era SaaS, já era cloud, então já estava numa ideia de mensalidade. E aí, um ano eu vendi. Com 20 anos de idade, fiz o M&A. Acho que é super interessante esse seu começo de experiência com M&A. A gente quer voltar nisso. Mas como que era o mercado brasileiro de tecnologia em 96? Porque parece muito distante, principalmente não em termos de tempo, mas em termos de recursos. Sim. Como é que era? Era um mercado muito cru ainda, né? De tudo. Assim, computadores ainda eram instrumentos relativamente crus, as capacidades de uso eram cruas, as opções de uso do pacote Office eram muito cruas. O computador ficava obsoleto muito rápido naquela época, não é que nem hoje que lança você usa 5 anos. Você lançava daqui às vezes mesmo grandes, aí pesado, desktop, aquelas telas, então assim. Internet era assim, estava começando a ser usada pelas empresas, então era uma coisa muito, quase que nem inteligência artificial hoje. Se falava muito, mas a intensidade de uso ainda era muito pequena. Não estou falando internet no nosso celular, estou falando internet no meio corporativo, de fato, né, que ainda é muito pouco usado. Então, era um mercado de franco crescimento, franco desbravamento ali de todo mundo. Eram bons tempos de desbravamento. Por que você nunca... Não sei se é por quê, mas nessa época você não tinha interesse em ir para empresas? Talvez para o mercado corporativo? Não. Porque eu tinha uma crença muito... E tinha mercado também para você? Tinha, mas eu tinha uma crença muito forte de eu quero tentar a minha vida. Eu não quero alguém falando para mim o que eu devo fazer, porque alguém falar para mim, eu não estou falando que está certo ou errado, estou falando como era o meu pensamento na época. Sim. Mas assim, alguém falar para mim o que eu tenho ou não que fazer é uma limitação, será uma limitação para mim de desbravamento das minhas próprias capacidades, competências. Eu vou estar deixando outro me direcionar, ao invés de eu direcionar meu aprendizado é onde eu quero desbravar. Então, não era uma rebeldia, não tinha alguma coisa contra, mas eu falava, não é a minha praia. A minha praia é uma coisa mais, quase que nem fazendo uma analogia, aquele cara que fala, eu vou pegar minha mochila e eu vou rodar a Europa e a Ásia inteira. Por quê? Porque eu quero. Não é por causa de luxo. Eu vou pegar a mochila, eu vou dormir em algum canto, eu me viro. Mas eu quero ter o prazer de desbravar as culturas. É muito similar, só que de outra forma mais profissional, né? Não tanto de desbravamento de cultura. Dando algum spoiler, você quebrou.
né? Em algum momento você faliu. Né? Não foi só uma vez, não. Quantas vezes foram? 3. 3 vezes. Beleza, aprendizado. Se tudo der certo, você não quebrará a quarta. Cara, o que te levava a você e o que te leva a você entrar nesse contexto, nesse ambiente no Brasil? Todo mundo sabe, eu também sei que é extremamente desafiador você empreender segurança zero, risco altíssimo. A questão, acho que não é tanto o Brasil, apesar do Brasil ser muito mais difícil, era mais difícil ainda e vai continuar sendo muito mais difícil que os Estados Unidos. Mas até aí eu não sei se é tão mais difícil que a Europa. Eu não sei se é tão mais difícil que a hora que você pega ali a Ásia. Com certeza, os Estados Unidos é mais fácil, tem muito mais condições e favorecimento. Cultural, né? Você tem uma questão cultural, você tem uma questão que o Estado ele vai... de alguma forma te dar um apoio porque ele entende que aquilo vai desenvolver os negócios locais. Perfeito. Exatamente. Mas, então, assim, esquecendo a questão de regionalidade, na vida, independente do que você faça, eu acredito que você precisa ter um propósito e realmente não é um propósito racional. Você realmente precisa entender o que te motiva. E por que isso é importante? Altos e baixos vão acontecer até o dia de você morrer. Seja de dinheiro, seja de saúde, seja de família, no matter what, você vai ter momentos muito difíceis e momentos mais fáceis. Se você não tem um propósito a qual se apegar, os momentos difíceis, eles viram um momento de turbulência, os momentos ruins, os momentos de sofrimento. Quando você tem um propósito, os momentos de baixa, eles passam a ser momentos de crescimento. E os momentos de alta passam a ser uns momentos de celebração. Então, quando você tem um propósito, você tem o que se apegar quando você precisa. E é por isso que você consegue passar momentos de baixa. Sua vida fala assim, pô, mas você quebrou 3 vezes, valeu a pena? Pô, valeu cada segundo. Foi maravilhoso. Eu olho para trás e falo assim, foi dolorido? Foi, mas todo aprendizado dolorido. Mas na época você tinha essa percepção de que, primeiro, a percepção de que você vai sair dessa e de que é um momento de crescimento ou não? Você viveu aquela dor e... Cara... Não, tinha. O que não quer dizer que dói menos. Pelo contrário. Não quer dizer que dói menos. Não quer dizer assim, então você quebrou, se fudeu, tá tudo certo. Não, foram momentos de dor muito intensa e muito profunda. Mas é uma visão diferente do que você está passando. É uma visão de, isso aqui de alguma forma vai me fazer bem. É uma dor que vai me fazer bem. Eu vou sair dela, não sei como, não sei o que vai acontecer, mas ela vai me fazer bem porque eu vou sair melhor, mais forte e mais sábio. Uma vez eu falei para minha esposa, na minha... Acho que a pior quebra que eu tive de todas. Eu já era casado, já tinha uma filha e tal. Foi na TVEC, que eu reergui e fiz o M&A, meu segundo M&A. Mas eu estava devendo 4 meses de escola, devendo aluguel, assim, coisa horrível. Foi muito... E com 2 filhos, assim. E eu virei para minha mulher, ela falou, pô, Bento, o que vai ser? Eu falei, olha, eu não sei. Mas esses ciclos de baixa, eu vejo eles como ciclos de renascimento na própria vida. Porque eu vou sair do outro lado de alguma forma, eu vou sair mais forte, mais esperto, mais experiente. Então o próximo ciclo ele vai ser melhor que o anterior. É como se você renascesse com toda a sabedoria do ciclo anterior. E de fato, eu saí, reergui a empresa, passou 2 anos, fiz 2 captações de 2 fundos maravilhosos. Aliás, vou deixar aqui para a Gávea, vou deixar aqui para a Indicator Capital, vou deixar um abraço especial para o Luiz Caio, que é um mentor, um cara que sim, foi fantástico ao longo da minha jornada, dentre vários outros. Não posso esquecer do meu irmão de vida, Luiz Andrade, que esse é meu irmão assim, de uma maneira muito mais profunda do que qualquer outra coisa. Mas, e aí fizemos um M&A, assim, muito bom para a gente, muito bom para os fundos, muito bom para os investidores, muito bom para todos.
Então você vê coisa engraçada, né? 2 anos antes, eu na mesma empresa, quebrado, sem dinheiro para absolutamente nada, falando, cara, vou ter que procurar emprego, não vou conseguir abrir outra empresa desse jeito. E aí, mesmo assim, deu certo, funcionou. Você falou muito sobre propósito. Você pode revelar qual é o seu propósito? O meu propósito é isso que eu falei para Mariana, quando ela perguntou se vale a pena, eu falei, vale cada segundo, porque quando eu morrer, eu quero ter certeza que eu fui o mais pleno que eu pude. Teu potencial máximo. Meu potencial máximo em todos os sentidos. Não é nem o potencial. Plenitude, nesse caso, não é potencial. É assim, eu me tornei a pessoa e o profissional mais profundo e mais abrangente que eu consegui me tornar, com todos os meus defeitos e as minhas qualidades. Então, não é tanto explorar a capacidade, é mais profundo, é ser pleno. É olhar para trás e falar, cara, eu não podia ter feito mais da minha vida. No alto dos seus 46 ou 47? 6. No alto dos seus 46 anos, como é que tá essa barra? Você entende que você está chegando, ou você já chegou próximo da tua capacidade máxima, ou tá na metade? Como é que tá esse termômetro? Não tenho a menor ideia, cara. Tá bom. Mas nenhuma. Mas já está mais para menos ou para mais? Para mais, né? Não tenho a menor ideia. Vamos deixar no meio, então. De verdade, eu assim, não sei. A gente deixa no Tem meio. momentos que eu acho que ela está um pouco mais cheia. Eu falo, nossa, que bom. Tem momentos que a vida me mostra que fala assim, eu não sei Podia ser nada melhor ainda. Não sei nada ainda. Eu sou tão raso que eu acredito que eu sei alguma coisa. Mas isso é consciência, né? Isso é consciência. É consciência. Você falou algumas vezes sobre M&A. O que é M&A para quem não tem a menor ideia? M&A de verdade, porque muitas pessoas falam e não é exatamente aquilo. M&A é você ter uma fusão com uma outra empresa. Então, você pega, normalmente são 2 empresas grandes e elas unem 100% todas as forças. Mas teve a Zara e o Grupo Soma, né? Não foi a Zara. Foi o Grupo Soma e a Arezzo. Isso. Aquilo é uma fusão. Deu errado, mas... Que assim, é quando você junta todas as estruturas, as pessoas, marca tudo numa coisa só. E o outro é quando você é adquirido. Que uma outra empresa compra 100%, traz a estrutura para dentro, mas com o propósito de comprar o seu valor, a riqueza que você criou e trazer riqueza para o negócio. Então, em termos de fusão, é unir forças para ganhar eficiência, otimização e maior market share. O outro é, cara, você gerou uma riqueza animal, eu acho que essa riqueza, se vale 10, se eu trouxer para dentro do meu negócio, ela vai valer 20, então eu te compro aqui por 10 e trago com a expectativa vale 20. Então, M&A é Merge and Acquisition. O meu caso foram 2 aquisições, que obviamente eu nunca fui tão grande assim, para as empresas que eu vendi eram gigantescas e tal. Então, se eu fosse tailandês, eu não ia aceitar uma fusão. Você não me compra. Eu tenho a aquisição. Qual é a diferença de você comprar e de você ser adquirido? É muito grande. É muito grande. Porque quando você é adquirido, é uma realização de que você criou riqueza. Muito mais que dinheiro. O teu valor, o mercado reconheceu e falou assim, cara, você criou ouro do zero. Você criou ouro. É muito gratificante. Por todos os riscos que qualquer empreendedor passa. Assim, essa história de quebrei e tal, cara, eu não conheço um empreendedor de sucesso. Nem histórias de empreendedor de sucesso, nem empreendedores que eu conheci, empreendedores que fizeram $1 bilhão, assim, que os caras não quebraram pelo menos 2 vezes. Sim. Todo empreendedor de sucesso precisa passar por isso. Precisa. Faz parte do aprendizado, faz parte da jornada. Então é uma realização de que, eu criei riqueza. Quando você compra, é você vislumbrar que aquela riqueza você vai conseguir extrair mais ouro daquilo do que foi gerado.
Isso é ser adquirido. Isso é você comprar. Tá. O ser adquirido é, cara, alguém olhou e falou, você fez ouro. Eu vou comprar o teu ouro. E você fez o ouro do zero. A maior parte das empresas, quando elas compram outras, na verdade elas têm propósito de aumento de faturamento. Compro o recurso que a outra empresa tem. Ela compra Simples quase assim. sempre, assim, cara, eu faturo 100 milhões, eu quero fazer uma próxima rodada com fundo, ou quero mercado americano, eu quero fazer uma coisa maior. Então, cara, eu vou comprar essa outra que ela faz 30, vou comprar essa outra que faz 80, e você vai comprando várias, 5, 6, 7, aí quando você vê, você está faturando meio bi de real. Mas na verdade você está faturando meio bi porque você foi comprando outras. O que é bem problemático na maioria das vezes, é difícil dar certo. Assim, porque são culturas diferentes, são cabeças diferentes, são muitas vezes propósitos diferentes, quase sempre. E Não é só número. Não é só número. É muito difícil conseguir fazer dar certo uma estratégia dessa. Eu conheço várias, inclusive, eu pessoalmente, que deram bem errado. E aí, quais são as dicas que você dá para os executivos que estão estudando M&A? Essa questão cultural. Estou estudando o executivo ou o empreendedor? Boa pergunta. Porque geralmente é o executivo que quer comprar o empreendedor. O executivo quer comprar o empreendedor. Exato. Dos dois lados, em linhas gerais. Vou começar pelo empreendedor. Por favor. Dada a minha história. Se bem que eu fui executivo Exatamente, também. Ainda sou executivo. Então, A gente quer ir nessa também. Cuidado para você não supervalorizar o teu negócio. Tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Isso é muito comum. O cara fala, pô, já cheguei até aqui, já fiz tanto. Ou ele acha que vale muito mais do que vale. Ou ele fala, pô, cheguei até aqui, não vou vender nada, porque daqui a 3 anos eu vou estar 3 vezes maior. As coisas não são bem assim. Você tem um tempo para vender a empresa. Você tem um tempo para vender o negócio. E esse tempo, muitas vezes, não é o tempo que você imaginou. Às vezes você vai vender mais barato, às vezes você vai vender depois, às vezes você vai vender antes, mas você tem um tempo, você tem que entender a maturidade do negócio. E a maturidade do negócio, tanto olhando para dentro, quanto a maturidade do negócio em relação ao mercado. E com base nisso, uma análise muito fria, esquecendo que você é o pai da criança, saber se aquele é o momento de vender. E sobre o valor, assim, cara, o mercado é o mercado. Se o mercado está te falando vale 10, você fala, não, vale 80 porque eu sou bonzão. Não, cara, o mercado é o mercado. Não adianta você achar que vale 80, não vale. Tudo bem, se o mercado está 10, pode até ali, não, acho que dá para esticar para 15, se segurar mais um pouco, se você fizesse aquilo, mas com certeza não vai ser 80. Para o executivo, toma muito cuidado com os passivos ocultos da empresa. E os passivos ocultos passam por cultura. É diferente você ter boas pessoas trabalhando de você ter um time na empresa. São coisas muito diferentes. Se você está comprando uma empresa que tem muito boas pessoas trabalhando, mas não um time, essas pessoas uma hora vão embora, vai ficar medo de gato pingado lá com você. Você tem um time, você tem um outro problema, que é como é que você mantém a coesão desse time, que é a coisa mais valiosa que tem numa companhia, uma vez você está trazendo uma outra cultura e numa companhia maior, normalmente maior, né? Tem que ser maior. Assim, então, esse é um problema. E também cuidado com o que não te contam sobre a receita. Fala mais sobre isso. Você pode fazer receita de vários jeitos, cara. Você antecipa valor de projeto, vende projeto em 12 vezes e põe que é valor recorrente ali, porque você está vendendo daqui a 6 meses deles que vai explodir. Assim. Tem muita coisa ali que não é tão simples de ver. Então você precisa entender muito profundamente como é que é feito o onboarding depois que você vende, porque isso vai te dar uma noção de
qual mão de obra você precisa, ou se aquilo é um SaaS mesmo, ou se é uma consultoria que o cara está te vendendo como SaaS, ou se é projeto, o cara está te vendendo como consultoria. Então o onboarding vai fazer isso, e quanto tempo os clientes aumentam a receita dentre eles mesmos em relação ao seu serviço. Porque também, se o cara fez uma vez, está estagnado faz 2 anos, a maior parte dos clientes está assim, você fala, pô, esse cara não está gerando tanta riqueza assim quanto ele está me falando, porque o cliente não está vendo a riqueza que ele está gerando. Se o cliente tivesse venda, esse cara estava crescendo junto com o cliente. Então, são coisas desse tipo, assim. Na tua visão, quanto tempo um processo de M&A ele precisa durar para ele ser bem feito? Para mitigar todas essas questões que você trouxe? Seis meses é muito rápido. 12 meses é lento. 8, talvez? 8, 10? 8 eu falaria 8. 8 a 10. Aí eu prefiro dar um range. Tá. Bento, quais foram as principais lições que você tira da quebra que você teve das suas empresas? Olhando para trás, aí, sei lá, 20 anos atrás ou mais. Seja menos irresponsável nos momentos de benesse, não só com dinheiro, mas de decisões, etc., de cautela. E do outro lado, o cara continua fazendo essas merdas que você está fazendo, porque bem ou mal está dando certo. Então, assim, acha equilíbrio aí no meio e segue em frente. O que seria o equilíbrio? Você acha que tem muito mais a ver com conhecimento técnico ou eventualmente ouvir a tua intuição, ouvir as pessoas que trabalhavam com você? É você se preparar para você não depender de outras pessoas quando der merda. E aí tem parte técnica, tem parte financeira, tem parte cultural, tem parte de delegar poder. Você não pode delegar excessivamente, você não pode ser um ditador. Você não pode arriscar 100%, o cara dá merda, você não vai ter dinheiro para seguir em frente. Você não pode deixar de assumir risco nas suas decisões, no sentido de intuição, e assumir só racionalmente, porque não funciona. Senão todo mundo seria ultra bem-sucedido e rico, então não existiria pelo próprio princípio. Então você tem que seguir a intuição. Então você tem que ser um pouco equilibrado, saber, não se encontre, não se faça ficar isolado de nenhuma forma, de nenhuma dimensão nos momentos de dificuldade. Então, nos momentos de menos dificuldade, guarde bem quem está ao teu lado, guarde um pouco de dinheiro, guarde as pessoas que te valorizam, guarde seu time, porque você vai precisar deles quando você estiver na dificuldade. Então, é sempre assim, seja irresponsável, mas seja ponderado na tua responsabilidade. Essas suas reflexões, elas vieram com o tempo ou você chegou nelas logo que as coisas aconteceram? Essa eu cheguei agora, por exemplo, pela sua pergunta. Então, assim, tem várias reflexões que elas acontecem, elas eclodem em algum momento, mas necessariamente elas vêm de aprendizado, vêm de jornada e tal. E em algum momento, uma determinada circunstância, uma coisa que você viu, ouviu, te perguntaram, ou que você está pensando por uma decisão, eclode um pensamento que, na realidade, ele já estava amadurecendo lá atrás, né? Só precisava de um contexto para nascer. Exatamente. Como foi mudar de lado de mesa, deixar de ser um empreendedor para ser um executivo? Putz, cara, foi muito bom. Foi melhor que eu esperava. Primeiro eu tive a sorte assim, eu vendi para a Infracommerce, a minha empresa, e tinham pessoas na Infracommerce, principalmente o Luiz Pavão e o Kai Chopin, que foram os 2 fundadores, assim, tinha um nível de conversa, de interação com eles, numa empresa de $1 bilhão de valuation, 4 mil pessoas, 9 países, assim, dificilmente, mesmo no nível que eu estava, de estar logo embaixo deles, assim, dificilmente você tem uma abertura como eu tive com eles. Então foi uma sorte eu ter vendido para a empresa certa. E minha jornada na Infracommerce foi, assim, muito, muito boa. Foi uma grande fase da minha vida. Então, me facilitou muito a transição de deixar de ser empreendedor para virar executivo, para participar de uma empresa maior. Ao mesmo tempo, eu decidi vender a TVEC e o Luiz topou, né? Mas porque eu
estava muito sozinho. Até que eu era CEO, CFO, presidente do conselho e general manager dos Estados Unidos. Era muito sozinho. A posição de CEO já é uma posição muito sozinha, muito isolada. Eu queria estar num ambiente maior, com gente do meu lado, gente acima de mim, coisas mais complexas, maiores, para eu, no meu propósito, atingir mais plenitude, né? Ficar mais próximo da plenitude, quero dizer. Então, eu estava convencido que eu passar para uma grande empresa ia me fazer muito bem nesse propósito de crescimento profissional e pessoal. Mas você era sozinho por causa do contexto? Porque se você era presidente de conselho, você era CEO, CFO, foi uma escolha sua? Não, o poder te isola. Não tem jeito. Quanto mais poder você tem, mais isolado você vai estar, ponto, vale para tudo. Pessoa física, jurídica, não importa. As pessoas têm muito mais receio de te falar qualquer coisa. As pessoas, mesmo quando você quer uma opinião sincera, as pessoas têm medo de te falar opinião sincera. Elas têm medo, não é nem pela sua reação, mesmo que elas sentem assim, cara... Ameaçadas. Ou sentem diminuídas pelo tamanho que você é, da tua posição, do teu dinheiro. Então, é um processo natural. Se você entrar o Bill Gates aqui por essa porta e vier te comentar, você vai sentir... Claro. Você não vai ficar solto, você vai ficar travado, você vai congelar. Com certeza. O cara é o Bill Gates, entendeu? Exagerando no ponto, mas é a mesma coisa. Então, ser CEO não é tão romântico. CEO de grande empresa, tá? Não é CEO de MEI. Importante deixar isso claro. Exatamente. Tem gente que acha que é a mesma coisa que o cargo se equivale. Não. Ser CEO de grande empresa, cara, é uma posição difícil. Sente saudades? De empreender? Não, ser CEO de grande empresa? Depende. Depende da jornada, depende do propósito da companhia, da cultura. Você fala, ser CEO de uma empresa cujo propósito é extrair o máximo das pessoas, extrair no sentido ruim da palavra, no sentido de espremer o máximo, no sentido de que a empresa está olhando assim, muito exclusivamente por número no final do mês, e o cliente também é só um gerador de número. Não, muito obrigado, assim, nenhum salário do mundo, eu vou entrar em depressão profunda, não tenho dúvida. Então depende do contexto. Agora, ser CEO de forma geral, independente do contexto, é muito menos romântico do que parece. É igual ser empreendedor. Sim. As pessoas acham que é romântico pra cacete. Não, ser empreendedor não tem nada de romântico, cara. Ser sadomasoquista. Porque você está inteiro numa jornada que você sabe que você vai apanhar até você chega. Você ainda vai falar, bate mais, que está me fazendo aprender alguma coisa. Aí vai dar, mas você fala, bate mais, assim. Aí talvez, algum dia, quem sabe, você tenha a sorte de conseguir dar certo. Cara, é muito difícil. Ser sadomasoquista, então não tem nada de romântico. É ser louco mesmo. Você passou por várias situações de crescimento pessoal e de crescimento profissional, provavelmente financeiro, de reconhecimento. Como era e como é lidar com toda essa situação em termos de sentimento, em termos de ego, em termos de visão sobre si mesmo? Eu sempre tive pouco ego. Aliás, quando eu fiz o meu primeiro M&A, eu tive muito ego. Fui diretor em multinacional com 20 anos de idade, um monte de dinheiro assim, eu achava que era o rei da cocada preta. Aliás, eu tinha certeza. Aliás, eu tinha certeza que o rei da cocada preta sabia que eu era melhor que ele. Assim, então, mas depois que o tempo foi amadurecendo, não só por causa das dificuldades, mas como pessoa, e eu percebi que ego é o pior defeito de um ser humano. Porque o ego, ele te cega para os próprios defeitos. Ele te impossibilita o amadurecimento. Mascara algumas coisas, né? A culpa nunca é tua. O ego, no final das contas, obviamente fazendo uma generalização, mas o ego, na sua essência, a culpa nunca é tua. Ela é sempre do outro, ela é sempre no terceiro, ela é sempre externo. Por quê? Porque você é foda.
Então, assim, eu não estou errado. É que aquilo aconteceu por azar, aquilo, não sei o quê. Você não é capaz de olhar e falar assim, putz, eu fiz merda. Isso é ausência de ego. Então, o ego, ele te inviabiliza o crescimento e o amadurecimento. Então, por causa disso, eu fui controlando muito o meu ego, cada vez mais, porque ele é uma antítese ao meu propósito de vida. E não serve para nada. Por exemplo, eu não tenho rede social. Faz bem. Por que eu não tenho? Porque, assim, para pensar. Não estou condenando quem tenha, e nem quem vive de rede social tem que ter mesmo. Mas, na sua essência, a maior parte da rede social é... Eu posto alguma coisa para o meu ego que é satisfeito porque alguém vai olhar e ter inveja de mim. Essa inveja deixa meu ego na plenitude. Estou falando muito plenitude hoje. E do outro lado, o cara que te invejou, ele quer fazer a mesma coisa. Ele posta, aí você invejou ele e fala, olha, tá vendo como minha vida é legal? Então, para quê? Que troca tem nisso que vale a pena? Nenhuma. Só você viva disso, etc. Claro. Aí, obviamente, assim, aliás, beijo pro Pablito. Pablo Spire, um dos meus melhores amigos, adoro ele. E ele faz o que? Ele vive de redes sociais? Ele é o Vaitorinho. Ele é um dos economistas mais ferrados. Ele tem programa na Jovem Pan, tem programa na XP, sócio da XP. Ele é um cara bem famoso como, não é influência, né? Como economista digital nesse segmento específico, muito famoso. A gente ficou muito amigo sem eu saber quem ele era. Assim, foi Melhor coisa. Pura coincidência. Melhor coisa. E o que o executivo Bento aprendeu com o empreendedor Bento? Você pode criar riqueza para a companhia em silos menores do que você necessariamente ser dono. Então não se deixa pegar tanto a algumas coisas tão rígidas de processo, procedimento, porque a companhia ela precisa ter. Quando é uma companhia grande não tem como. É muita gente. A única forma de se organizar 4.000 pessoas, por exemplo, da Infracommerce, ou 10.000 pessoas, ou 100.000 pessoas no Nubank, etc. O único jeito é você criar processo e procedimento para tudo. Não tem como e aquilo vai ser desenvolvendo. Só que, ao mesmo tempo, se você não tiver um certo empreendedorismo, intraempreendedorismo, e seguir só aquilo, você também não gera riqueza para a companhia, porque aquilo não é perfeito. E não vai ser nunca. Então você precisa, dentro de algumas fronteiras, saber como você ajuda a companhia a criar riqueza e evoluir. Então, é uma visão que maior parte não estaria generalizando demais, mas muitas pessoas que fizeram toda a carreira, entraram como estagiário, são quase catequizadas para seguir os processos, procedimentos da companhia, etc. E vai seguindo aquilo sem um olhar crítico, muitas vezes, que é mais benéfico para a companhia do que você simplesmente seguir aquilo à risca. Bento, qual é mais desafiador? Ser um alto executivo, como você é, ou ser um empreendedor, como você é também? Ser empreendedor. Ser empreendedor. Ser empreendedor, você não tem muita direção, né? Assim, é tipo Cristóvão Colombo. Você entra num barco, convence um bando de maluco a entrar no barco, só vamos pra lá que tem ouro. Não é que tem ouro lá, não, só tem mar, aí tem tempestade, tem monstro do mar, vai ter peste. Não, mas a gente vai achar ouro. E você sai ali meio sem rumo. Você acha que tem rumo pelas estrelas, tal. Cara, não é bem verdade. Quando você é um executivo de uma grande companhia, a companhia já descobriu o rumo dela. Ela já sabe para onde ela está navegando. Ela já sabe onde estão muitas dificuldades a serem enfrentadas. Então,
é menos arriscado e é outro tipo de problema. Mas você fala assim, cara, o que é mais difícil? Pô, sem dúvida, ser o primeiro a querer desbravar e achar ouro. É assim. Com todo o conhecimento, a experiência que você tem hoje, se você começasse a empreender novamente, o que você diria para si mesmo? O que você evitaria? Puxa, ótima pergunta, cara. Fantástica essa pergunta. Seja mais rígido em seguir o plano que você traçou, mesmo que te custe no curto prazo, financeiramente ou em termos de reconhecimento de investidores, etc. Mas seja mais fiel ao plano, porque se ele estiver bem feito, você vai ter que acertar ele necessariamente, mas ele vai dar certo. Quer dizer, supostamente, né? Mas quando você desvia procurando receita para satisfazer os números, para apresentar para alguém, ou porque tem oportunidades secundárias que talvez sejam boas, você está gastando uma energia e desviando de um foco que você não deveria. Se você realmente acredita no que você está construindo no seu propósito, fica naquilo. Então, porque vai te atrasar e vai te custar caro depois. Vai te deixar mais confuso. E não é só você, o time fica confuso. Os investidores ficam confusos. Os clientes ficam confusos. O gasto de energia é maior do que parece quando você vai por caminhos secundários e terciários para satisfazer número, ou porque talvez tenha uma grande coisa ali que você quer fazer em paralelo. E se olhar as grandes histórias, né, de sucesso, pelo menos algumas que vem na cabeça, da Amazon, do Nubank, da Apple, da própria Microsoft, você olha, você fala assim, cara, esses caras foram totalmente fiéis ao propósito deles, ao que eles acreditavam, eles não pegaram caminhos secundários. Aí você vai falar, mas são gênios. Você não sabe para onde você está indo. Sim, todo mundo ali é Cristóvão Colombo. É muito bonito depois você olhar para trás e falar, tá vendo, que maravilha. Eu sabia. Mas todo mundo olha essas empresas gigantescas, né, e que histórias maravilhosas de sucesso. Aliás, a história do Hugh Hefner, da Playboy, eu vi a série outro dia também, o cara é muito mais profundo, muito mais genial, muito mais visionário do que eu podia imaginar antes de ver a série. Mas pega a história desses caras, você não vê os outros 99.999 que deram errado. Então, assim, não é porque, nossa, Bezos e tal. Sim, o cara, obviamente, tem um puta mérito. O cara é muito gênio, assim como o Elon Musk, é maluco, mas é gênio, e todos os outros. Mas ninguém vê os outros gênios também que deram errado. Porque o fato de você ser genial, em qualquer sentido, não quer dizer que você vai dar certo. É uma ferramenta a mais. Então, assim, você tem uma chave de fenda, eu tenho uma chave de fenda, uma Philips e uma Allen. É muito mais fácil para construir uma coisa com as três do que só com fenda. Mas quer dizer, então, que eu vou necessariamente construir algo que vai ser bom no cacete? Não. A diferença entre a genialidade e a loucura é o sucesso, né? Acho que o Nelson Williams falou isso uma vez. Brilhante. Eu conheci ele. Ele foi cliente da Nolosoft, minha terceira empresa. Caramba. Foi o meu maior cliente da Nolosoft. Esse cara é um personagem, assim, muito de boa. Pelo menos sempre foi muito legal comigo, muito, assim. No momento que eu estava começando a crescer, apostou bastante em mim e tal. Eu gosto de mostrar as coisas, né? O Nelson é um cara engraçado. Quantos sócios você teve ao longo da vida, Bento? Cara, sei lá. Mais de 10? Muito mais. Pergunta polêmica, né? Pergunta de $1 milhão. Como você faz para escolher um sócio? O que você leva em consideração? Que erros evitar? E, eventualmente, um método que você utiliza, o que você indica? Cara, com certeza nunca escolhi o sócio por causa do dinheiro. Não importa o tamanho do cheque. Não importa o momento que você esteja. Você vai escolher.
Porque quando você escolhe por dinheiro, é literalmente que nem casar. Quando você escolhe por dinheiro, você vai conviver no dia a dia. Não necessariamente o cara vai estar na companhia, mas ele vai te cobrar, ele vai conversar com você, ele vai querer dar palpite, etc. Se não tiver uma cultura, uma mentalidade, uma direção muito parecida, personalidade, de certa forma parecida, é que nem você casar com uma mulher por dinheiro, que tua vida vai virar um inferno depois. Não há dinheiro no mundo que vale a pena. Não há. Então, essa é a primeira coisa. Descartado isso, você vê se a mentalidade do cara vale a pena, por que o cara está investindo. Você tem sócio que o cara fala, não, eu quero investir porque daqui a 3 anos eu quero fazer um exit, né? Eu quero que você venha na companhia e eu quero fazer 10 vezes meu dinheiro, 5 vezes meu dinheiro. E você fala assim, pô, cara, entendi, esse cara não vai me ajudar em nada. Mas ele não vai me atrapalhar. Mas ele não vai me ajudar em nada. Não acha que... E a maior parte dos anjos, investidor anjo principalmente, vive falando de smart money, né? Que não, vou te ajudar, ajuda nada. Isso é muito raro os que ajudam. São muito raros. Até porque nem sempre ele conhece, ele sabe do que ele está falando. Por algum motivo ele teve uma parte dinheiro, ele não quer. Uma parte ele quer assim, pô, vou apostar aqui tantos mil dólares lá, sim, 100 mil dólares, 200 mil dólares, colocar um cheque aqui junto com outros, dar um cheque legal. E, cara, se der certo, daqui a 5 anos eu tirei uma grana boa. E eu vou fazer isso com 10 empresas, então em algum momento eu dou certo. São muito raros os caras que eles investem na tua tese. Eles investem em você, olha e fala assim, esse cara vai fazer acontecer. Esse cara, eu sei que a tese pode estar mais para cá, mais para lá, mas ele vai levar adiante e vai funcionar. E o segundo é o próprio negócio. Primeiro sempre vem o fundador. Sempre, é impressionante. E atrás do fundador tem a tese. Então o cara fala, eu gostei da tese e esse cara é o cara que eu sei que vai levar essa tese adiante. Esse é o sócio que vai te ajudar. Como terceiro ponto, toma muito cuidado com o sócio que quer fazer parte do dia a dia. Por quê? Porque o cara está comprando a entrada dele. Uma coisa é ele receber o pertencimento da cadeira. O direito, no sentido de o cara contribuiu a ponto de valer a pena ele aceitar aquilo, estar naquela cadeira, naquela posição. Outra coisa é o cara falar, ó, te dou dinheiro, mas eu quero essa cadeira aqui. Geralmente é uma cadeira de liderança, né? De ser com certeza, coisa, exatamente, né? exatamente. Ele não vai começar do zero, eu quero ser um especialista X. Ele tá, entendi, tá comprando o direito dele. E aí não é muito boa coisa, né? Sim. Bento, você tem aí por cima 36, 38 anos na área de tecnologia. Como é que você vê o segmento hoje? Putz, cara, tá num momento muito interessante, porque IA... Coqueluche do momento. Mas esses modelos de LLM, as IAs de linguagem natural, etc. Essa IA que surgiu agora. Não as anteriores. As anteriores eram IAs são IAs muito legais, mas são simples. No sentido de quanto elas contribuem de verdade na tua vida. Porque muitas coisas que elas faziam de alta contribuição, tipo manutenção preditiva de fábrica, etc. Cara, você faz com estatístico também, entendeu? Então, assim, ajuda, mas não era assim, não é uma revolução. Tanto que a IA que a gente conhece hoje, o nome técnico é estatística multivariada, né? Então, assim, não é... Agora, essas LLMs que estão se tornando os Copilot, esse negócio é o mesmo, na minha opinião, a mesma magnitude que foi a internet. Esse vai revolucionar a humanidade. Agora, está um momento interessante porque as empresas não estão preparadas para isso. Porque você tem o seguinte, como é que as empresas lidam com dados? Há vários anos atrás, vou chutar aqui de cabeça, entre 5 e 10 anos, as empresas começaram a fazer lá as arquiteturas para juntar todos os dados de todos os sistemas ali, no negócio que Data Warehouse ali, Data Lake, Data Warehouse, etc., mas dentro na parte técnica. Assim, juntar ali. Aí juntou todos os dados. Aí você falou, bom, como é que eu transformo isso em informação? Que no fundo é o BI, né? Pô, você precisa normatizar os dados, desde coisas bestas, tipo, pô, eu tenho receita no meu CRM, mas eu também tenho receita no RP, elas não batem, porque não necessariamente o que eu dei baixa aqui foi o que eu faturei.
E o que eu dei baixa aqui pode ter faturado de parcelado. Tem combinações muito grandes, até formato de dado. Aqui é dado americano, aqui é dado brasileiro, por trás, né? Independente do que o usuário vê. Então você tem que tratar o dado. E desse tratamento transformar ele, que é aplicar um monte de cálculo a ponto de sair uma informação que é o que você quer para tomar decisão. O problema é que esses códigos de transformação de dados, eles foram feitos ao longo dos anos, sendo remendados e feitos na mão, na unha, muitas vezes quase na camada onde o usuário vê, lá em cima. E aí você imagina essa bagunça de código remendado, parta, você não consegue usar a inteligência artificial, porque você não tem os dados normatizados, transformados, etc., para você imputar a inteligência artificial. Porque esse negócio está acontecendo lá no usuário já. Primeira camada ali em cima. Na primeira camada. Então, isso é um problema. Então, e aí, cara, é muito código, é muito dado, você não consegue fazer de forma humana. Então, de um lado, está vindo LLM com tudo, que vai substituir os BIs. Vai acabar, você não vai, mas você vai perguntar, você não vai... É um prompt. É um prompt. Você vai perguntar o que você quer, do jeito que você quer, com o contexto que você quer, tá? É um prompt. Então, vai acabar, só que para as empresas usarem isso nessa dimensão, elas precisam refazer toda essa arquitetura de dados delas. Preparar para usar esse negócio. Então, vai ter um processo de transformação muito grande agora, desses dados, né, dessas camadas. Quando você diz arquitetura, é a maneira como esses dados eles são armazenados, ou eventualmente são linguagens para você ler esses dados de maneiras diferentes? Eles têm que ser estruturados e organizados de tal forma que você consiga ler de outras maneiras. Tá. Porque eles estão sendo não é só calculados. SQL e Python, por exemplo. Não. Eles estão sendo calculados, transformados e eu usei uma expressão agora que eu esqueci, mas assim, você está usando eles para gerar informação numa camada e num nível que você não consegue colocar inteligência artificial. Entendi. Desorganizados. Eles estão desorganizados lá e tem um código todo bagunçado que também está desorganizado que queria esse negócio. E esses modelos de inteligência artificial eles não toleram desorganização. Não adianta você soltar um monte de dado lá, tudo desorganizado, e falar, entende aí que é cada um. Não é assim. Então você precisa reorganizar isso inteiro, toda essa estrutura. E aí você consegue usar a inteligência artificial. Então, aí vai ser... Eu pesquisei isso coincidentemente a semana passada, mas entre 2028 e 2030 as empresas vão estar prontas. É engraçado que 2030 é o começo do uso da IA numa potência diferente do que nós temos hoje. Todo mundo fala de 2030. Então, dificilmente alguém fala mais ou menos. Então não falei besteira. Cara, estamos há 5 anos. Estamos 5 anos. Mas são 5 anos muito intensos. É uns 5 anos de transformação de organização dos dados das empresas para poder usar a inteligência artificial. É só a gente pegar 5 anos para trás. Tava todo mundo maravilhado com People Analytics. Acabou. Entre aspas, né? Bento, para a gente terminar, 2 perguntinhas. Primeira delas é: qual o ponto alto e o ponto mais baixo da tua carreira até hoje? O ponto mais alto foi o meu M&A da TVEC. Por quê? Porque meu ponto mais baixo foi quando eu quebrei na TVEC. E eu ter me reerguido e ter feito de novo, aí ter feito a venda. Foi tão significativo o M&A para mim que eu quis ter certeza que aquilo ia acontecer da forma certa. Então você tem um processo, que é um processo de investigação muito profunda, que é a due diligence. É a due diligence fiscal, trabalhista, contábil, fiscal, trabalhista, contábil e jurídica. Que o cara te investiga tudo, né? A gente já contratou a Pricewaterhouse e o Lobo de Riso. Eu fiz o due diligence da TVEC sozinho. Inteiro. Todos os documentos. Quanto tempo durou, mais ou menos? Eu fiz em 3 meses. Você vê quão emblemático foi para mim, de realização em todos os sentidos. E como é que você fez essa virada? Como assim? Que tipo de estratégia, que tese que você fez para sair de uma falência e ir para um M&A? O que você mudou?
Que tipo de ação que você fez ali? Não tem uma coisa, né? Você sai mais esperto de um problema desse. Você sai mais sábio. Não, mas que tipo de ação que você fez? Eventualmente você teve maus resultados financeiros. O que você fez para alavancar, para você crescer? Em linhas gerais, né? Não quero que você traga Putz, tudo. são tantas coisas, tantas dimensões, assim. Tem algumas coisas que relação a cliente, a forma de ver, administrar financeiramente a companhia com outra ótica. Uma ótica mais pragmática, talvez? Uma ótica mais pragmática. Você tem minha relação com os sócios mudou, com quem já era meu sócio, né? Os fundos não tinham entrado ainda, mas assim, minha relação mudou. Algumas coisas eu fiquei menos emotivo, outra e necessariamente um pouco mais seco. São muitas coisas. É uma transformação muito grande. E, assim, tudo na vida, o ser humano é uma transformação, né? Dificilmente, acho que não tem ninguém que olha, que seja 5 anos para trás e fala, eu sou parecido com aquilo. Não, você muda muito, você vai mudando. Se for isso, perdeu 5 anos, né? Exato. Então, é muita coisa, assim, mudou muita coisa. Dica de livro, série, filme que você quer indicar, que você gosta, que você acha que faz sentido, não só para quem gosta de business e de negócios, mas eventualmente entretenimento? Cara, livro, recomendo 2. Esses são os 2 melhores que eu li, na minha opinião. Eu gosto de ler, e de vários temas. Primeiro, a Bíblia. E não é por uma questão religiosa. Não importa a religião. Tem uma questão... Quando eu decidi ler a Bíblia, foi uma questão muito racional. Eu falei, a Bíblia inteira, o Velho e o Novo Testamento, assim, é o livro que gere a maior parte da humanidade faz milênios. Então, assim, com certeza esse negócio tem um aprendizado muito profundo e, com certeza, mais profundo do que quase todos os outros livros. Assim, não tem como ser diferente. Então, eu decidi ler por causa disso, não foi por religião. É um livro difícil, é um livro pesado. Principalmente o Primeiro Testamento, né? É difícil. Nossa, tem uma parte do Velho Testamento que, cara, foi assim, assim. Mas foi muito bom. O segundo chama Revolta de Atlas. A escritora é Anne Ryan. Esse livro é considerado pela Biblioteca do Congresso Americano o segundo livro mais influente depois da Bíblia. Está escrito lá, inclusive. Caramba. Na contracapa. Resumo é o seguinte. Anne Ryan, ela viveu durante a guerra. Quando a guerra acabou, ela decidiu escrever um livro que é o mundo inteiro é socialista profundo, extremo, e os Estados Unidos é o único país capitalista. E está se tornando socialista. Mas a questão não é essa. A questão é que ela aborda questões muito práticas que todo mundo que lê esse livro fala, cara, parece que foi escrito hoje para qualquer lugar do mundo. Porque ela aborda as consequências de decisões por política e por poder ao invés de meritocracia. Eu vou dar um exemplo por isso. Tem uma indústria de aço, né? Aqui nos Estados Unidos, aço e ferrovia, o livro inteiro, né? Que era do Hardin, que era um empreendedor, fez a maior usina de aço, etc. Tal. E ele inventou uma liga de metal, obviamente isso é ficção, mas assim, ele inventou uma liga de metal muito mais leve, muito mais resistente, mais barato que o aço comum que os concorrentes usavam. E ele começou a ser uma ameaça muito grande para os concorrentes e começou a tomar muito mercado. Então, o Congresso americano, com seus políticos maravilhosos, sabe que qualquer lugar do mundo, vira e fala assim, a gente tem que proteger os minoritários. Como vamos fazer isso? Já sabemos. Vamos limitar a produção de aço de todas as indústrias
no máximo que uma empresa ali da médio porte consegue fazer. Assim garantimos que todos vão vender aço e que nenhum vai prevalecer. Só que quando você faz isso, você tem um problema de ineficiência, você tem um problema de custos, você tem um problema de despedir um monte de mão de obra do Harden, você tem um problema de que ninguém mais evolui, ninguém vai estar preocupado então desenvolver um aço melhor que o outro, porque você não vai ganhar nada com isso. Então esse tipo de decisão que no fundo assim destrói o país. É mais profundo do que a questão simplista do socialismo e capitalismo. Não é questão de assistencialismo ou não assistencialismo. É questão de decisões econômicas por meritocracia. É um livro fantástico. É muito grande, tem 1.400 páginas, em 3 volumes. É um livro só, mas são 3 volumes, então dá para ler tranquilo. Eu realmente recomendo. É um livro que, se você começar a ler, você esquece, tem 1.400 páginas. Você vai. É, impressionante. Então, Série, digo. Série, não vou esquecer da série. Da história do Hugh Hefner. Você viu recentemente? Vi recentemente. Mas não é porque eu só vi recentemente. Impactou? Porque minha imagem dele era a imagem de que o cara faz revista pornográfica. Sim. Aí, pô, tá bom. Fez a maior revista pornográfica, vendeu pra cacete, super rico, um monte de mulher, Playboy Mansion, o cara era uma festa só numa revista pornográfica. Ele não. É muito mais profundo. A visão dele de mundo, a visão em relação à briga contra o racismo nos Estados Unidos na década de 50, assim, a postura que ele fez, as coisas que ele fez, a visão que ele tinha. Um cara que eu olhei e falei, eu não tinha ideia da magnitude, da profundidade desse cara. E do quão difícil foi a vida dele. Então, eu recomendo, apesar de ser recente, me surpreendeu demais. Aonde está? Na Paramount. Muito bom. Algo que você queira falar, compartilhar que eu não te perguntei? Eu te agradeço imensamente pela oportunidade, agradeço quem teve a paciência de nos ouvir até aqui, principalmente no meu caso, e falei para burro. Espero ter uma próxima oportunidade de a gente continuar conversando. Para quem quiser te acha onde? Pode me achar no LinkedIn. Bento Ribeiro. Bento Ribeiro tem vários, né? Porque tem o famoso. DJ, tem o famoso. Se colocar lá, com certeza Bento Ribeiro TVEC, você vai achar. Aí não tem outro. Muito bom. A gente vai colocar o link para o teu LinkedIn na descrição do vídeo. Eventualmente, se você tiver uma outra rede social que você falou que você não usa, mas eventualmente tem ali, você fala pra gente que aí a gente coloca também. Tá bom. Obrigado, Bento. Obrigado. Para você que está vendo a gente ouvindo, muito obrigado e até o próximo episódio.